Amém, gente? Shabbat Shalom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números. Estamos iniciando hoje Números. E essa semana nós estudamos a 34ª porção chamada Bemidbar. Interessante que é uma porção que vai falar acerca do deserto. E nós falamos sempre dessa porção exatamente nesse tempo que antecede a celebração de Shavuot. Essa celebração que nós teremos aqui amanhã. Estaremos aqui amanhã celebrando Shavuot. E nada mais propício do que estarmos aqui falando acerca do deserto. Desse lugar onde o Eterno entregou ao seu povo a sua instrução, a tua palavra. E para falar dessa porção, eu queria... porção que vai de Números, capítulo 1, versículo 1, até Números 4, 20. Nós não vamos ler tudo, nós vamos ler apenas o início. Eu queria que você acompanhasse, então, Números, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. E começa dizendo: Adonai falou a Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, após a saída da terra do Egito. Ele disse: faça o censo de toda a assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias. Registre os nomes de todos os homens com mais de 20 anos sujeitos ao serviço militar em Israel. Você e Aarão enumerarão grupo a grupo. E lá no versículo 17 diz: Moshe e Aarão reuniram esses homens que lhes tinham sido designados nominalmente. Aleluia! Amém? Bemidbar. Primeiro vamos falar acerca desse nome. Nós chamamos de Números, né? Mas na verdade o nome é Bemidbar porque o padrão judaico de nome dado ao livro é de acordo com a palavra que está inserida logo no início do texto. E como aqui começa dizendo: Adonai falou a Moshe no deserto, então nós temos essa palavra no deserto, Bemidbar, no deserto. Midbar, deserto. Esse tempo é um tempo em que nós vamos estar tratando em todo esse livro acerca do período em que o povo de Israel esteve no deserto. E normalmente quando a gente fala de deserto, a primeira coisa que a gente pensa é de algo muito ruim, algo que a gente não quer nem mesmo lembrar: tempo de deserto. Então sempre quando a gente fala de deserto, a primeira coisa que a gente pensa é tempo de sofrimento. Não quero saber de deserto, eu não quero lembrar de deserto, eu não quero trazer à minha mente a recordação de um tempo de deserto, porque foi um tempo ruim. Mas não. Quando a gente olha para deserto nas escrituras, e você vai analisar que deserto normalmente nas escrituras apontam basicamente para 3 tipos de terrenos. E essa palavra Midbar, ela vai dar ênfase normalmente a esses 3 tipos de terreno. Primeiro, pastagem. Segundo, terra não habitada, vazio, silêncio. E terceiro lugar, onde oásis existem aqui e ali.
fala de uma necessidade de ser guiado no deserto. A verdade é que não há lugar melhor para estar do que o deserto. Quem já foi a um deserto pode ter a experiência do silêncio e do vazio que existe naquele lugar. Quem já esteve no deserto sabe também como a palavra se propaga em meio ao deserto. Como a voz se propaga no deserto. Como a propagação da voz e da palavra tem uma intensidade diferente. Aqui a gente fala, escuta, morreu. No deserto não fala, escuta, 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 escuta. A palavra ecoa em meio ao deserto. O deserto é um lugar de silêncio, então é um lugar onde você não ouve mais ninguém. Você vai ouvir uma única voz, a voz daquele que fala no deserto. A voz do que clama em meio ao deserto. Aleluia. Com tudo isso, com toda essa história que sempre que a gente fala de deserto e fala do povo de Israel, a gente vai falar um lugar onde o povo murmurou, o povo reclamou e o povo reclamou. Mas um lugar que em meio a todas essas reclamações, todo esse alto e baixo, você vê um povo sendo disciplinado pelo Senhor. E ao viver toda essa dificuldade, e ao mesmo tempo viver a correção do Senhor e a disciplina do Senhor, ali o povo foi adquirindo o que? O caráter, personalidade, identidade foi formada no povo ali. O povo de Israel foi forjado no deserto. O povo se tornou povo no deserto. Porque deserto é lugar de ouvir a instrução de Deus, lugar de ouvir a voz de Deus e de não ouvir mais ninguém, somente o Senhor. Silêncio, vazio. Por isso, se você perguntar para o povo judeu qual o melhor tempo da história de Israel, qual o melhor momento da história de Israel, vai ser esse tempo narrado no livro de Bemidbar. Um tempo em que o povo estava no deserto, viveu no deserto, e ali foi instruído e guiado em meio ao deserto. Você vê, há uma necessidade no deserto de você ser guiado e ter um guia, alguém que conhece. Se você estiver no meio de um deserto com alguém que não conhece, sem um guia, você vai perecer. Mas se você estiver sendo guiado, e aí você vê a necessidade que você tem de ser guiado por alguém que conhece, alguém que detém o conhecimento. Porque se você não tem, você perece. E isso o povo aprendeu ali no meio do deserto, lugar de aprendizado. Então, se você perguntar para eles qual o melhor momento da história do povo de Deus, foi no deserto. Foi no momento em que eles foram tirados do Egito. Imagine como estavam eles quando eles foram retirados do Egito, totalmente perdidos, totalmente sem uma identidade, totalmente com a sua estima destruída, sem valor, sem esperança, sem projeto, sem sonhos, sem saber o que fazer, um povo perdido. E ali no deserto foi o lugar em que o Eterno levou aquele povo para formar aquele povo ali, em meio ao silêncio, em meio ao vazio, em meio a um lugar que eles precisavam ser guiados. Mas em meio ao deserto, em meio a esse lugar que você conhece toda essa história do povo de Israel, o profeta Jeremias, no capítulo 2, vai revelar e mostrar como foi aquele tempo de deserto.
Jeremias capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra de Adonai veio a mim. Interessante que você, quando começa a ler Números, você vê a palavra vindo. E falou o Senhor. E falou o Senhor. E aqui vai começar dizendo também: a palavra de Adonai veio a mim. E o que disse a palavra do Senhor? Vá e grite aos ouvidos de Jerusalém, que Adonai diz isso: lembro-me de sua devoção quando era jovem. Como a semelhança de uma noiva, você me amava. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada. O Eterno está dizendo que se lembra, que se recorda do tempo em que o povo de Israel, quando era jovem, quando estava iniciando a sua vida de povo, porque até então não era povo, mas quando inicia a sua caminhada de povo, quando eles eram jovens, eles eram como uma noiva. O povo de Israel no meio do deserto era visto, aos olhos do Senhor, eles eram vistos como uma noiva. Você me amava, você me seguia pelo deserto, através de uma terra não semeada. Como é bom o tempo do deserto. Como foi fundamental, essencial o tempo do deserto. Então esse livro, Bemidbar, é um livro que você precisa estar atento. Porque se foi um livro que formou o povo, que você vê a formação do povo em meio ao deserto, você tem muito o que aprender na sua formação, na sua revisão dos seus conceitos e da sua vida hoje, para poder trabalhar todos esses pontos na sua vida e voltar a ser esse desejado pelo Eterno, a essa devoção de quando era jovem. Midbar, deserto é o lugar da palavra. Por isso amanhã estaremos aqui celebrando Shavuot, a entrega da palavra. E essa palavra fundamental, ela foi entregue no deserto. Ali estava a voz de Deus. E é interessante a gente analisar essa palavra, Midbar. E eu queria analisar um pouco ela com você. Nós já aprendemos aqui, já em alguns estudos, a importância de nós olharmos para uma palavra e compreender qual a raiz da palavra no original. Aprendemos também que a maioria das palavras no hebraico, a raiz dela é formada por 3 letras. E a raiz da palavra Midbar, ela é formada, a raiz dela é formada por essas 3 letras aqui: Daret, Vet e Resh. E aqui nós temos a palavra Davar. Olha só que na palavra Midbar, deserto, você tem a palavra Davar. E a palavra Davar quer dizer palavra, falar. Tem até um jogo de palavras aqui no início de Números, que é muito interessante. Porque diz Adonai falou. Vai Daber. E Moshe, aí vem Midbar, Davar, Daber, Davar, falou, deserto.
a aproximação e a unidade dessas duas palavras, a conexão que existe na própria palavra de deserto e palavra, já revelam tudo, que deserto é o lugar da palavra. Então, como diz o texto, Bemidbar, que é no deserto ou em um deserto, na verdade também está falando comigo e com você o seguinte: na palavra, em uma palavra. Está falando de estar inserido em um contexto não só de ambiente, mas também inserindo você num contexto de uma palavra. E foi isso que aconteceu no deserto, e é isso que estaremos revivenciando amanhã aqui na celebração de Shavuot. O momento em que a palavra vem ao povo, que o povo recebe a palavra. Davá, palavra. Outras palavras que derivam dessa raiz. Dover, pastagem. Lugar onde as ovelhas se alimentam, comem. A palavra é o nosso alimento. A palavra é o alimento que produz vida. É a palavra que vai trazer para você a força necessária para que você sobreviva, para que você exista. Outra palavra, devir. A mesma raiz. E o significado dela é oráculo. São os mistérios de Deus. Os oráculos de Deus. Lembra que a palavra do Senhor diz que ao povo de Israel foi entregue o quê? Os oráculos de Deus. Gente, deserto. Aquele lugar em que você tem um encontro sozinho com o Eterno. Um lugar onde você para de ouvir todas as coisas ao seu redor e ouve uma única voz. Aleluia. Um lugar de uma intimidade de revelação dos oráculos de Deus. E é um lugar que, ao ouvir os oráculos de Deus e a palavra de Deus, essa palavra te forma, te forja, te faz e te leva a dimensões que você não pode imaginar, a compreender coisas e uma compreensão que transforma a sua mente, que te capacita. E Midbar, deserto. Palavra também deriva dessa mesma raiz. E o interessante é que a palavra Midbar também é boca. Boca. Um lugar que representa a própria boca do Eterno. Na King James, a versão que o Lédio gosta de usar, diz assim: Davá, na King James, a palavra Davá, ela é traduzida por aproximadamente 100, tem mais de 100, são mais ou menos 110, 120 palavras diferentes, traduções diferentes para essa palavra Davá. Todas elas, embora sejam traduções diferentes, todas elas trazem um contexto de comunicação. Todas elas. Sempre que você vê a palavra Davá, todos os sentidos dela vai trazer uma relação de comunicação, de fala. Ideia de processo mental, de comunicação, ou de temas ou meios de comunicação. Deserto é o lugar onde o Eterno leva o homem para ele ser ouvido. Deserto é o lugar onde o Eterno leva você para que você ouça a voz dele. Aleluia. Para que você receba a palavra dele. Para que você coma da palavra dele. Para que você tenha escrito, esculpido, cravado em você a palavra dele. Para que você assim seja a palavra. Aleluia. Em meio ao deserto, o povo se faz palavra.
em meio a esse tempo que estaremos vivendo, nós nos tornamos a palavra. E a palavra ela é lâmpada, a palavra é luz. E só recebendo dessa palavra, e sendo essa palavra, nós seremos luz e cumpriremos o propósito para o qual fomos chamados, de ser luz. Luz que dissipa as trevas. Aleluia. Luz que produz salvação. Luz que produz cura. Luz que produz libertação. Luz que produz restauração. Não tem como nós cumprirmos o nosso papel nessa terra se nós não formos a palavra. E aí o texto começa dizendo algo que é muito interessante. Porque ele começa determinando para ser feito o quê? Uma contagem. Ser feito um censo. É interessante, gente, quando a gente começa a receber a compreensão genuína da palavra. Porque quando a gente para e lê esse texto, foi feita uma contagem. O que isso fala? O que isso tem a ver? O que isso pode trazer para mim de conhecimento? Foi feita uma contagem. E aí? O que isso quer dizer? Será que quando você leu, foi feita uma contagem lá naquele tempo do povo de Israel, será que isso mexeu com você? Será que isso trouxe alguma transformação a você? Por isso é necessário nós termos a compreensão do que o Eterno estava fazendo nesse povo. Não é à toa que se pede um censo e uma contagem, gente. E nós precisamos entender isso. Faça a contagem. E primeiro ele diz, faça a contagem de quem? O texto vai falar primeiro que você tem que fazer a contagem do povo de Israel. No original lá está, Bnei Israel. De todos os filhos de Israel. É assim que está no original. Depois diz, nessa tradução está de suas. Aqui está, na tradução judaica está de suas, segundo as clãs. Tem tradução que está segundo suas famílias. A mais adequada é tribos, família, mas no contexto de tribo. Então o que ele está falando aqui da contagem é das tribos. Quantos tem na tribo de Judá? Quantos tem na tribo de Issacar? Na tribo de Levi? Na tribo de Ruben, Zebulão? Quanto tem em cada tribo? E ele não para por aí, depois ele vai dizer, faz a contagem dos pais. E essa, aqui no original, essa contagem dos pais, na verdade é família. Está falando de núcleo familiar. Então falou de povo, de todo Israel. Depois falou das tribos, individualmente. Depois falou do núcleo familiar. E depois ele vai falar nominalmente. Eu li designados nominalmente. Agora ele vai para a individualidade. Por que o Eterno faz isso, gente? Vamos contar quantos são aqui, todo mundo. Agora eu quero a contagem de cada tribo. Agora eu quero a contagem de cada família. Pego a cabeça de cada família, eu quero a contagem de cada família. E agora eu quero a contagem nominal de cada um. Por que fazer contagem, gente? Quando o Eterno estabelece essa contagem, ele está restaurando algo na vida daquele povo. Sabe o que ele estava restaurando ali? Qual a importância de ser contado? O povo hebreu havia saído, havia sido removido de um lugar onde viveram longos anos. E ali foi destruído o valor deles. Então eles perderam o valor, ali estava um povo sem valor, um povo sem sonhos,
sem projetos, sem uma terra, tratados como um nada. Se um morresse, não fazia falta. Se dois morressem, não fazia falta. Pouco importava quantos haviam ali, eles não tinham valor. E esse povo que sai do Egito, esse povo é tirado do Egito e é levado para um novo ambiente, um ambiente vazio que agora precisam ser formados do zero. E qual é a primeira coisa que o Eterno faz? Você não era contado, mas agora eu te conto. Ser contado traz a restauração ao seu valor, gente. Ele está dizendo: você tem valor, eu te conto. E eu não conto só vocês como um povo. E aqui eu já estou dando a você uma identidade de meu povo. Eu já estou falando da importância que você tem para mim. E agora a sua estima, agora você começa a receber um valor. O Eterno começa a restaurar o teu valor. E ele não para por aí. E ele vai falar agora que as tribos possuem o seu valor. Cada tribo tem o seu valor, e tribos individualizadas, grupos individualizados, cada um em sua função, cada um em sua posição. E ele vai dar um tratamento especial para cada agrupamento, para cada tribo. E ali cada tribo recebe o seu valor, como tribo. Cada um, se você ler, você vai ver que cada um tinha uma função específica. Cada um fazia uma coisa. Cada um era responsável por uma coisa. E assim eles começavam a se descobrir. Eu tenho valor para o Eterno. Ele conta comigo. Eu não sou o João ninguém, mas eu estou aqui para fazer algo. Eu estou aqui para cumprir algo. Eu tenho agora uma missão. Antes o que eu tinha era escravidão, era jugo pesado, era obrigação. Agora eu tenho missão. Agora eu tenho propósito como tribo. E ele não para por aí, ele vai agora para o núcleo familiar. E aí ele vai fazer a contagem também desses, das famílias. E aí ele vê também a função de cada família, a importância de cada família. E ele não para por aí, ele agora quer ver você nominalmente. Ele agora vai olhar e vai falar: Roberto, agora é com você. Eu te conheço pelo nome. Ele quer te conhecer pelo nome, por isso que fala aqui, ó, designados nominalmente, algo individual com você. E assim você vai reconhecer e tendo restituído agora tudo aquilo que foi roubado e destruído em sua personalidade, em seu caráter. Ele começa a formar um povo desde um agrupamento maior, e ele vai fazendo até um grupo menor e um grupo menor, até chegar individualmente, até chegar no trato de cada um, de cada pessoa, porque ele conhece que cada um é diferente do outro. Ele conhece a nossa individualidade. E ele vai me tratar segundo essa minha individualidade. E aí eu me deparei com algo interessante. As pessoas que hoje fazem administração, tem aqui que faz administração, psicologia. Poxa, a esposa do Wagner não veio hoje, Priscila. Psicologia. Ao olhar para isso, vai começar a identificar uma coisa interessante. Existe uma teoria muito comentada na área da administração, na área de psicologia, e muitos que trabalham com até motivação usam essa teoria, e parece até que há uma nova descoberta, que é algo novo, mas o Senhor já conhecia isso há muito tempo. O nome dessa teoria
teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow. Parece uma coisa complicada, não parece? Mas não é. O Eterno já conhecia essas necessidades humanas há muito tempo. Da onde surgiu essa teoria? Essa teoria ela surgiu a partir da observação de uma tribo que foi tirado de um ambiente que era um ambiente original e natural, um ambiente que eles estavam ali adaptados, e foram levados para outro ambiente, diferente daquele que eles já estavam ali adaptados ou subjugados, ou seja o que for. E aí eles começaram a partir disso a observar as necessidades humanas. O povo de Israel foi tirado de um ambiente de escravidão, um ambiente onde não foi dado a eles o valor, onde eles perderam o valor. E agora o Eterno tira eles daquele ambiente e leva para um outro ambiente para formá-los. E o que diz essa teoria? Ela coloca em ordem as necessidades humanas. E aí diz que a primeira necessidade do ser humano é a necessidade fisiológica. E aí, lógico. Necessidade de comer, necessidade de beber, tudo isso são necessidades fisiológicas. Aquilo que se for retirado de você, você vai morrer. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que descansar. Descansar está aqui, necessidade fundamental. Shabat. O Shabat é uma necessidade fundamental. Eu não preciso nem falar de peso. Se eu usar a psicologia, a gente entende. Descansar, Shabat, é fundamental. Sem Shabat, você morre. Depois ele fala que a segunda necessidade fundamental, depois eu vou dizer por que eu estou falando disso, é segurança. E segurança, quando eles falam de segurança aqui, eles falam da necessidade de ter um local para te abrigar, para te defender dos possíveis ataques, para te defender do clima. Por isso há um foco aqui numa habitação, numa casa, num lugar onde você venha ter segurança. Dentro dessa segurança aqui, eles falam também da necessidade de você suprir as suas necessidades. Eles falam da questão financeira, de você ter uma estabilidade, porque isso produz sentimento de segurança. Depois ele chega na necessidade social, e aqui é a necessidade de interagir com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Depois ele vai falar de estima, e aí já está perdendo já a necessidade, mas há ainda aqui uma necessidade, depois da social, uma necessidade de você ser reconhecido e reconhecer, honrar e ser honrado, conquistar, está aqui. E aí você chega no topo da realização. Isso aqui, para quem fala de motivação, é um prato cheio. Mas eu quero falar o que Bemidbar e o que esse povo ao sair do Egito tem a ver com tudo isso. Primeiro, necessidade fisiológica. A primeira necessidade básica e a fundamental, necessária a você estar vivo, necessária a sua sobrevivência. O que isso tem a ver? Comer, beber e descansar. Como suprir essa necessidade em meio ao deserto?
Se a necessidade de comer, beber e descansar é fundamental, é a principal de todas, como suprir essa necessidade em meio a um ambiente que não é propício? E aí o Eterno vai nos moldar, reconhecendo essa necessidade, mas nos mostrar como nós suprimos essa necessidade. Como a nossa mente deve reconhecer e trabalhar essa necessidade, as minhas necessidades fisiológicas. Assim no deserto, o Eterno envia maná. Aleluia. Codornizes. Ele envia então o que? Comida. O que ele está falando que é a sua necessidade, ele começa a mostrar para esse povo que a necessidade fundamental, a sobrevivência deles, a necessidade mais importante do ser humano, vem dele. Ele é a fonte de suprimento da sua necessidade fundamental, Sim, Senhor. da sua necessidade de sobrevivência. Para sobreviver, necessitamos do Eterno, Aleluia. porque Ele supre o meu comer. É o que diz aqui. É o que o deserto me ensina, é o que Bemidbar me ensina, é o que a palavra me ensina. A palavra me ensina que o beber também é provisão do Senhor. Lá no deserto, Ele concedeu água ao teu povo. E o mais interessante é que na cultura judaica diz que aonde o povo ia, uma rocha vinha rolando atrás deles. Sabia disso, né? Você, toda hora o povo está caminhando, você vê que tem uma rocha lá. E o povo está caminhando, tem a rocha lá. E eles dizem, dentro da cultura, que era a mesma rocha, que a rocha acompanhava eles. E a rocha dava água para eles. Essa história é muito interessante, porque ela vai revelar algo tremendo para nós, mas eu vou continuar aqui, vai só guardando. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades fisiológicas, as necessidades fisiológicas de seu povo. Você é povo? Se você é povo, fique certo que Ele é aquele que supre as suas necessidades fisiológicas. Aleluia. E Ele usa o físico. Ele usa essa necessidade física e o suprimento dessa necessidade para te mostrar e te revelar algo espiritual. O Senhor usa as coisas físicas para revelar o espiritual. Yeshua, Jesus. Mateus 4, versículo 4, diz: nem só de pão viverá o homem. Nem só do realizar as suas necessidades, de satisfazer as suas necessidades fisiológicas, nem só disso vive o homem. O que ele está dizendo é que para que você sobreviva, para que você tenha vida, não basta o alimento físico. Para que você tenha vida em si mesmo, não basta o comer, o beber. É o que ele está dizendo. Mas o que ele diz? Mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Mas de toda da vara Aleluia. que provém da midbar. Aleluia. Mas de toda da vara que provém da midbar. Aleluia. Mas de toda a palavra que foi revelada e entregue em meio ao deserto. E a palavra que foi revelada em meio ao deserto é a palavra que vem da boca de Deus. Midbar. Aleluia. O deserto era a boca de Deus.
no deserto era a boca de Deus. Estar no deserto é estar ouvindo aquilo que a boca de Deus fala, aquilo que sai, que provém da boca de Deus, aquilo que parte de Deus, essência de Deus, receber da essência de Deus. Essa declaração de Mateus 4:4, na verdade, é uma citação de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 2 ao 5. Não vou ler até o 5 não, vou ler só o começo, senão perde a graça depois. Deuteronômio capítulo 2. Capítulo 8, desculpa. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto. Gente, repare que o Senhor o tempo todo nos pede para lembrar do deserto, desse tempo de deserto. Para você ver a importância que esse tempo de deserto teve em meio ao povo. Como esse tempo que eles estavam imersos naquilo que era produzido pela boca do Eterno, que saía da boca do Eterno. Humilhando-os e testando-os, com o objetivo de saber o que estava em seu coração. Se vocês obedeceriam às mitzvot ou não, se vocês obedeceriam às instruções, a palavra dele ou não. Aleluia. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos. E então os alimentou com maná. Aleluia. Ele permitiu que você sentisse uma necessidade extrema fisiológica, fome intensa, sede intensa. Ele quis fazer isso para que você, através dessa fome, dessa necessidade intensa de uma satisfação fisiológica, compreendesse que essa é a necessidade que você tem do espiritual, do alimento espiritual, da palavra que sai da boca dele. E aí ele concede um mano, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Aleluia. Que alimento é esse, gente? Que maná é esse? O que é o maná? O que é esse maná que vem como um alimento para saciar uma necessidade fisiológica? Que pedra é essa? Que rocha é essa que acompanha o povo em meio ao deserto para satisfazer uma necessidade fisiológica de sede do povo? Eles estavam ali, o maná estava ali, a rocha estava ali, para que nós venhamos entender que assim como temos uma necessidade para sobreviver, uma necessidade de comer e beber, eu também necessito para sobreviver, para ter vida, do Mashiach, a rocha de onde jorra da água, água que representa o Ruach, o Espírito de Deus, o Espírito de Elohim. O maná, o pão vivo que desceu do céu, Yeshua, o Mashiach, ele é a provisão para nós, para que nós venhamos a ter vida, para que nós não venhamos morrer. Por isso ele enviou, porque nós necessitamos disso. Sem essa necessidade suprida, não temos vida. Sem o Mashiach,
você não tem vida. Aleluia. Segunda necessidade dessa teoria: necessidade de segurança. E aí quem vai falar sobre isso, vai falar da necessidade de segurança, ele vai entrar em segurança pública, vai entrar em uma série de fatores aqui, vai falar acerca de saúde, da necessidade de um bom atendimento, uma boa prestação de saúde pública. E nesse tempo em que eles estão em meio ao deserto e vão para o deserto, também uma necessidade fundamental e que estava ali na mente deles e no coração deles é como estar seguro no deserto. E ali o Eterno vai ensinar segurança para eles. Vai ensinar para eles também que essa necessidade que eles possuem, essa necessidade humana, é Ele que dá. Quem me defenderá dos inimigos no deserto? Quem cuidará da minha saúde no deserto? Imagine esse povo no deserto, doença. Como? Quem vai? Como eu vou ser curado? Como eu vou viver? Como vai ficar a minha saúde no deserto? Calor extremo, frio extremo. Calor extremo, frio extremo. Interessante que nesse segundo patamar aqui, dessa teoria, além de termos aqui na segurança, além de nós termos aqui esse cuidado em relação aos inimigos, aos ataques, à saúde, nós temos a questão, eles colocam aqui a questão da necessidade financeira também, para produzir essa segurança. Quem vai? Como eu vou prosperar no deserto? Como eu vou produzir no deserto? Êxodo capítulo 13, versículo 17. Deus não os guiou pela estrada principal que atravessava a terra dos filisteus. Por causa de sua proximidade, Deus pensou que ao ver a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar ao Egito. A primeira coisa que o Eterno providencia quando o povo vai sair do Egito, a primeira estratégia está relacionada à segurança. Eu não vou guiar eles pelo caminho dos filisteus, lá pela costa lá do Mediterrâneo. Não vou levar eles para ali, porque os filisteus, no mesmo tempo que o povo de Israel estava saindo do Egito, os filisteus já haviam chegado pelo mar e chegado na terra. É o povo que veio do mar, era chamado assim. Já haviam chegado, já estavam ocupando ali. Então o Eterno, a primeira preocupação é: eu vou produzir segurança. Eu garantiria eles ali, mas eles não estão prontos ainda. Eles precisam ser preparados para compreender o que é ser seguro, o que é estar seguro. Eles precisam aprender que a segurança está em mim, não está em armas. Mas se eu levar eles agora, por lá eles vão ver toda essa guerra e vão voltar para o Egito. E aí em Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz que Adonai ia à frente deles em uma coluna de nuvem. Aleluia. E durante o dia, e os guiava no caminho, e à noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz. Glória. O Eterno começa a mostrar: eu sou a tua segurança. Sabe como é que eu vou proteger vocês do calor, do sol escaldante? Eu vou colocar uma nuvem sobre vocês.
E aí eu vou equilibrar essa temperatura para vocês. Eu vou trazer o mesmo equilíbrio que havia na criação antes do dilúvio. O mesmo equilíbrio que havia antes do dilúvio, eu vou trazer ali para aquele ambiente ali, colocando uma nuvem sobre vocês. Mas e à noite, quando tiver frio, como eu vou aguentar? Como o meu corpo físico vai suportar o frio da noite no deserto? Eu vou colocar uma coluna de fogo. Oh, glória a Deus, aleluia. Ela vai iluminar o teu caminho e ao mesmo tempo vai equilibrar também essa temperatura para vocês. Segurança. Um povo seguro em meio ao deserto. Uma segurança não produzida pelo homem, mas uma segurança produzida pelo Eterno ao seu povo. Em Êxodo ainda 14:14 continua. Eles estavam ali e de repente eles observam e Faraó vem com o teu exército e vem para matar eles. Eles estavam entre o exército e entre o mar. E agora? Quem me protegerá? Quem será a minha segurança? Quando eu não vejo solução, quando eu não vejo escapatória, na minha frente tem o mar, atrás de mim tem um exército imenso, forte, preparado, vindo com seus cavalos, com seus carros, com as suas carruagens. Como ter segurança no deserto? E o Eterno diz: a palavra davar no deserto, a voz no deserto, a boca de Deus no deserto. Adonai lutará por vocês, acalmem-se. Você vê que ele começa a trabalhar exatamente as bases da necessidade humana. O Eterno, conhecendo a necessidade humana, começa a trabalhar e mostrar: eu sou aquele que supra as suas necessidades. A sua necessidade fisiológica, a sua necessidade de segurança, de saúde, de prosperidade. Glória. Obrigado seja teu nome, Senhor. Vamos voltar para Deuteronômio 8. Será que ele fala que vai cuidar da prosperidade material e da saúde física? Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Durante esses 40 anos, suas roupas não envelhecerão. Provisão material, gente. Você vai usar e não vai gastar. Você vai usar e aquilo não vai acabar. Você vai colher e quando olha está ali de novo. Não acaba. Você usa e não gasta. Aleluia. Hoje eu levei um sapato meu para dar uma ajustada. E aí eu fui dar uma ajustada no meu sapato, passar uma colazinha ali, que a sola estava soltando. E eu parei para pensar quanto tempo tem o meu sapato. Eu parei, pensei e concluí: o meu sapato vai fazer 7 anos. Vou vir amanhã com ele, vou te mostrar um sapato de 7 anos. Usando, são 7 anos guardado não. Eles falam: meu sapato dura 7 anos, mas está guardado. Usando, trabalhando. 7 anos. Vocês vão usar a sua roupa, não vai gastar, não vai envelhecer. E os seus pés, saúde física. Mas se eu ficar no deserto, pedregoso, feridas,
inchaço, vai dar problema daqui a pouco, cheio de varize. O que vai acontecer com as minhas pernas caminhando nesse deserto? Ele diz: seus pés não incharão. Eu superei a necessidade, a segunda necessidade que vocês possuem: segurança. Eu resolverei o problema com os seus inimigos. Eu vou proteger vocês dos animais selvagens. Eu vou proteger a sua saúde física. Vou guardar vocês do frio, do calor. Eu vou trazer provisão material para vocês. Essa roupa de vocês vai durar 40 anos. Seus pés não vão inchar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu preciso falar sobre o segredo. O segredo para que aquilo que você faz não acabar. Aquilo que você tem não acabar. Tem um segredo. Antes de falar desse segredo, deixa eu falar uma outra coisa. Eu falei aqui da satisfação, o eterno realizando a necessidade, a primeira necessidade humana, que é o comer, o beber, a necessidade fisiológica. E falei a segunda, que é a segurança. E falei que essa segurança tem relação com a questão também financeira, de provisão. Quais foram as duas coisas? Vou falar melhor. Qual foi a primeira coisa que o povo de Israel preparou para levar do Egito no deserto? A primeira: matzah. Comida. Primeira necessidade básica. Qual foi a segunda coisa que o povo de Israel pegou no Egito e levou para o deserto? Ouro, prata, glória. A segunda necessidade fundamental. Mas vem cá, você está dizendo então que dinheiro é necessidade fundamental? Aqui está o mistério. Depende. Ele pode te levar à morte, o amor, as riquezas, pode te destruir, mas ele pode ser uma fonte de bênção quando você reconhece que isso que está em suas mãos não pertence a você. Essa é a chave. Todo aquele ouro que o Eterno providenciou, porque você vê o povo egípcio dando a eles e entregando de uma forma sobrenatural. Eles estavam recebendo, e aquele receber era um milagre de Deus. Quando você reconhece que tudo que chega em suas mãos é o Senhor que está te dando, é o Senhor que está colocando em suas mãos. E aí entenda, você sabia que em hebraico não tem isso é meu? Tem. Não tem eu tenho. Não tem eu tenho. Eu tenho isso. Não tem. Existe. Isso existe para mim. Isso existe para mim. Não é meu, é do Senhor, mas Ele produziu, Ele trouxe isso à existência, Ele colocou isso em minhas mãos, pertence a Ele, para que eu usufrua, direcionado por Ele.
ouro. Eles fizeram o candelabro no meio do deserto. Que prata foi usado no tabernáculo. O Eterno providenciou algo e eles abriram mão. Eles juntaram, quando Moshe, através da palavra do Senhor, pediu que eles trouxessem, disse que eles trouxeram tudo, e aí sobrava. Ele falava: pelo amor de Deus, um povo que tem um coração que compartilha, doador, que reconhece que o Eterno é tudo e que não há nada mais valioso do que Ele. Dividir, compartilhe. Esse é o mistério de você produzir, da sua fonte não cessar, é compartilhando. Amém? Glória a Deus. Terceira necessidade, eu vou parar por aqui, eu não vou nas duas últimas, porque essa está aqui em Bemidbar, a contagem. Chegamos na contagem. Agora eu posso ministrar para a chave. Necessidade social, necessidade de se relacionar. E aqui nessa necessidade de se relacionar tem uma coisa também muito conhecida hoje. Eu botei aqui o sentimento de pertencer, porque a palavra normal é feita, parece que está falando errado. Sentimento de pertencimento, é isso mesmo, gente. Veio, né? Pertencimento. O homem tem a necessidade de pertencer a um grupo, de fazer parte de um grupo, de ter uma função em meio a um grupo, de ter valor em meio a um grupo, de ser alguém, de ter identidade, de se identificar. O Eterno, conhecendo essa necessidade, a terceira necessidade fundamental do homem, o que ele faz? Êxodo capítulo 6, versículo 7. Eu os receberei como meu povo. Meu. O Eterno está dizendo: você é meu. E serei o seu Deus. Necessidade de pertencer. Eu pertenço a Ele. E quando nós falamos eu pertenço a Ele, e nós olhamos para Bemidbar, que nós vamos falar de contagem, quando Ele fala eu te conto, você faz parte do número do meu povo, Ele está dizendo você pertence ao meu povo. E quando Ele separa as tribos e conta as tribos, Ele diz você pertence a uma tribo. Então você tem funções específicas. Então eu estou contando com você para realizar isso. Então eu estou estabelecendo você em um determinado local, em uma determinada posição. Judá fica aqui de frente à porta oriental. Issacar fica com Judá. Zebulon fica com Judá. Vocês três ficam aqui, ó. Eu vou colocar 3 no norte, vou colocar 3 no sul, e vou colocar 3 lá do outro lado, no lado ocidental. Cada um em seu devido lugar, cada um em sua devida posição. Famílias com posições específicas e pessoas chamadas pelo seu nome. E nome, gente, dentro dessa cultura é algo fenomenal. Nome fala da realização do Eterno na sua vida. Nome fala daquilo que o Eterno tem com você, o que Ele sonha com você, o que Ele vê em você, o que Ele espera de você. E quando Ele dá um nome, chama pelo nome,
Ele traz à vida a esperança. Ele traz em você novamente a esperança e traz à vida aquele que morreu. Pelo nome, te chamando pelo nome, te conhecendo pelo nome. E quando a gente fala de pertencer, gente, nós teremos muito assunto para tratar. Porque pertencer fala de função, de ter uma função, de exercer uma função. Fala de integração, de estar integrado a esse meio que você pertence. Se você não está integrado a esse meio, gente, você não sobrevive. Você vai ficar perdido aqui. É você pertencer a um acampamento e estar lá do outro lado, fora do lugar, vai ficar perdido. A aceitação, o pertencer traz em si a necessidade de ser aceito. Compartilhamento. Quem pertence, compartilha. Harmonia. Como pertencer se o que eu falo é diferente dele? Se nós estamos em conflito, se nós estamos divididos, unidade, submissão, tudo isso envolve o pertencer, gente. João capítulo 17, versículo 20 ao 21. Oro, não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, está unido a mim e eu a ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade produz àqueles que estão perdidos o reconhecimento do Mashiach, o reconhecimento da obra do Mashiach. Pertencer é fundamental. Esse sentimento você tem que ter. Se você não sente isso, se nós estamos aqui e você não tem esse sentimento, estou sendo bem sincero com você, repense. Repense. Porque se você não sente que você pertence, você não tem que estar ali, pois você não pertence, simples assim. São 12 tribos. Agora, você vê nas escrituras uma família de Judá dormindo, uma família de Judá que está aqui, dormindo lá do outro lado, montando a sua tenda lá do outro lado. Vai ficar perdido. Não vai conseguir executar aquilo que o Eterno tem para realizar na sua vida. E para finalizar, gente, eu não podia deixar de falar vai falar da divisão, aonde cada tribo deve ficar. E mais uma vez nós vemos o Mashiach sendo revelado em meio ao deserto, no acampamento das tribos. Porque quando o Senhor divide as tribos, e aí números, vai trazer um número de cada tribo, você leu, tantos mil. Esse é o desenho que forma pela quantidade de pessoas
na tribo. A cruz. O lugar de sacrifício. O lugar que trouxe a redenção e a vida e a salvação a cada um de nós. Assim como o Mashiach se revelou no Matzah, o povo trouxe como alimento aquilo que ia dar a sobrevivência necessária para eles. Assim como ele se revelou na rocha, assim ele vai se revelar aqui no acampamento. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. Diz a pessoa do seu lado aí. Shabbat Shalom.